A primeira pauta é o mensalão. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje os recursos de 5 condenados no processo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao STF, durante a sessão de julgamento, a manutenção da condenação pelo crime de formação de quadrilha do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, do ex-deputado José Genuíno e dos ex-dirigentes do Banco Rural, José Roberto Salgado e Cátia Rabelo. O relator dos chamados embargos infringentes, o ministro Luiz Fux, leu o parecer sobre os 5 recursos e o Supremo ouviu os advogados de defesa dos condenados e as argumentações da acusação. Mas os ministros só vão votar mesmo na semana que vem. Camarote, a retomada do julgamento deixa o Palácio do Planalto aí alerta para as possíveis repercussões do caso. Olha, assim, tem várias questões políticas aí que valem ser colocadas hoje aqui, tentar fazer uma análise sobre isso. Uma é essa questão que você está perguntando, Sérgio, que é a questão do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto tem tentado se manter distante, houve mudança na composição do Supremo Tribunal Federal. Quando foi julgado o crime de formação de quadrilha, eram outros ministros, saíram o Aires Brito e também o ministro Peluso e entraram no Supremo Tribunal Federal 2 novos ministros, o professor Barroso, o Luiz Roberto Barroso e também o Teori Zavascki. Então, há uma nova composição. Essa nova composição é que pode modificar a interpretação do crime de formação de quadrilha. E aí o que a gente percebe, isso daí pode resvalar no Palácio Planalto, que indicou os 2 novos ministros do Supremo, enfim, são 2 ministros experientes, são juristas respeitados, enfim, que têm sua liberdade de interpretação e de concepção do que seja o crime de formação de quadrilha, e o voto que for dado será respeitado. E é isso que eu já percebo no Supremo Tribunal Federal. Eu conversei ao longo dessa semana com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive os que votaram pelo crime de formação de quadrilha. O que dá para perceber é que já há uma questão, a casa já está mais pacificada. Por exemplo, a gente percebe hoje que não houve ali um atrito entre ministros do Supremo Tribunal Federal, como a gente viu em outras fases do julgamento do mensalão. Então, o clima está mais pacificado. Por quê? Porque quem votou pela formação de quadrilha avalia que o julgamento já foi encerrado, que o que havia grande preocupação de que haveria impunidade, que não haveria, que quem foi condenado não iria para a cadeia, tudo, isso meio que já ficou resolvido no final do ano passado, quando a gente entrou aqui mesmo, ao vivo, no Em Pauta, quando aconteceram as primeiras prisões dos réus do mensalão. E ali ficou muito claro, Sérgio, que o processo já estava praticamente no seu fim, a ação penal 470. Então, a gente percebe até mesmo um certo alívio ali na expressão, na condução do próprio Joaquim Barbosa, já que boa parte ali dos condenados já houve a condenação e vários já estão presos. O que pode acontecer é a queda do crime de formação de quadrilha. Isso pode dar um discurso, por exemplo, para o PT. Não foi quadrilha. Mas, enfim, há uma condenação. A gente percebe que fica caracterizado, sim, que houve corrupção, segundo o julgamento e entendimento do Supremo Tribunal Federal. E o que você pode questionar é, foi formação de quadrilha ou não? Então cai aquela expressão, se formou uma quadrilha para agir diante do mensalão. Isso já ameniza um pouco em relação ao PT. Mas não tira o impacto das prisões, não tira o impacto da condenação e de um julgamento mais longo da história. O que hoje a gente percebeu é que o ministro Luiz Fux, que é o relator agora dos embargos infringentes, ele decidiu agilizar o processo. Então, um factual rápido, ele acabou preferindo que a defesa de todos os condenados falassem de uma única vez. Então, é o que aconteceu hoje para agilizar aí essa questão final do crime de formação de quadrilha, e ainda vai ter de lavagem de dinheiro de alguns outros
condenados no mensalão que podem ser revistos pelo embargo infringente. Quer dizer, essas penas podem ser até mesmo reduzidas, mas os condenados não chegariam a um ponto de ser libertados, né, Camarote? Porque isso é muito legal você ter colocado isso para explicar, Sérgio, porque eles já foram condenados, já estão presos, alguns em regime fechado e outros em regime semiaberto. Não haverá modificação dessas condenações que aí já estão. O que poderia haver era o acréscimo de penas. Então, por exemplo, José Disseu, que já está condenado em regime semiaberto, se ele for condenado de fato pela formação de quadrilha, no embargo infringente, for mantida a condenação, aí ele iria para o regime fechado. Então, o que está aí já não mexe. Já existe a condenação, já existem as prisões, então já existem as prisões. O que pode modificar é acrescentar caso haja a manutenção, por exemplo, de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. É isso que está em debate. O para trás já está consolidado. A gente acompanha, portanto, a retomada dessa sessão do Supremo Tribunal Federal com o julgamento dos chamados embargos infringentes na próxima quarta-feira.